Olá pessoal, conseguem adivinhar qual é a primeira causa associada a sentir enfartamento e refluxo? Hipocloridria. Afinal de contas, o que é isso, hipocloridria? Hipocloridria é a mesma coisa que dizermos que temos falta de acidez no estômago, falta de ácido. E esta é daquelas condições de saúde que eu diria que é aquela que é menos procurada e daquelas que têm mais impacto, quer a nível digestivo, quer a nível nervoso. E neste vídeo vou-vos explicar o porquê. O principal sintoma que nós conseguimos perceber de uma pessoa que sofre de baixa de acidez no estômago é a indigestão. Isso significa o quê? Que a pessoa tipicamente tem digestões lentas, mas não só. Sente refluxo, sente náusea, sente enfartamento e tudo isto piora quando a pessoa come. Ou seja, suponhamos que alguém vai almoçar e logo depois do almoço sente refluxo, ou sente náusea e enfartamento e de repente vai buscar alimento e sente que piora. Isto é um quadro típico de uma pessoa que tem falta de acidez no estômago. Mas de forma geral, o que é que normalmente é usado para tratar o refluxo e alguns dos sintomas digestivos? Antiácidos. Um inibidor de prótons, da bomba de prótons, tipicamente o que vai fazer nestes casos é inibir a produção de ácido a nível do estômago. Não é uma cápsula que rebenta no estômago, mas que depois de ser absorvida pela corrente circulatória, vai às células parietais do estômago e inibe a secreção de ácido e mesmo de pepsina. A pepsina, no fundo, é um complemento à acidez, uma enzima que ajuda na digestão dos alimentos. Porquê é tão importante a acidez a nível do estômago? A acidez no estômago tem várias funções. Uma delas é fazer a digestão de proteína e faz sentido pensar que estes casos normalmente pioram quando há uma refeição com mais proteína, principalmente carnes. A pessoa fica com estes sintomas. Isto porquê? Porque a acidez do estômago é necessário para partir as ligações entre os aminoácidos para depois serem absorvidos corretamente a nível do intestino. A acidez no estômago não rompe completamente as proteínas, rompe até um certo grau, mas depois com as enzimas a nível do intestino vão poder ser absorvidos, depois, ou seja, esse teor proteico todo. Por outro lado, o que é que nós podemos pensar com a acidez no estômago? A acidez no estômago permite também a absorção de certos nutrientes, sendo o mais principal a vitamina B12. Este, por acaso, é outro dos sinais que podemos encontrar nestes pacientes, que é uma baixa de vitamina B12. A vitamina B12 é fundamental em vários aspectos do nosso organismo, mas principalmente a nível do sistema nervoso. E uma baixa de vitamina B12 ao longo de muito tempo pode criar complicações muito graves. Uma delas sendo, por exemplo, uma anemia perniciosa. Perniciosa significa o quê? No fundo, lenta e progressiva, mas que cria danos irreversíveis no nosso corpo. E nós podemos ter pacientes com uma dor neuropática ou com uma neurite gravíssima por déficit de vitamina B12 e nós aportamos nesses pacientes vitamina B12 e simplesmente, se não tivermos acidez no estômago suficiente, nós não vamos libertar um fator intrínseco que existe a nível do estômago para que seja ligado à vitamina B12 e ser absorvido a nível do intestino. Portanto, se tomarmos vitamina B12 nesses pacientes, não vamos fazer nada. Portanto, o que é fundamental nesses casos? É verificarmos se realmente há níveis de acidez corretos a nível do estômago. Outra coisa que vos queria falar, que considero que seja muito importante. Hoje em dia nós pensamos em alcalinizar o nosso corpo e que é o mais importante. Mas quando nós pensamos em alcalinizar e em pHs, nós não podemos falar um pH como um. Nós temos que pensar qual é o pH que nós estamos a falar. Estamos a falar do estômago? Estamos a falar do intestino delgado? Do intestino grosso, do sangue, do mesênquima? Há vários pHs diferentes e nós precisamos saber qual é que nós falamos. Tipicamente, quando nós falamos em alcalinizar o nosso corpo, associamos que seja o pH intracelular. Mas o que é que acontece muitas vezes? Se bebermos uma água alcalina, extremamente alcalina, nós vamos interromper o pH tendencialmente ácido do nosso aparelho digestivo. Pensem comigo, o pH do estômago é cerca de 0,5 a 1,5. Se nós bebermos já uma água alcalina de 9, 10 de pH, suponhamos, e se incluirmos a uma refeição, automaticamente vamos destruir o pH do estômago. E tipicamente nesses casos vamos ter uma hipoacidez gástrica muito avançada. Isto é uma coisa que é preciso ter muito em conta. E não nos esquecer que nós fazemos
2 litros de ácido no estômago todos os dias. Portanto, é fundamental. Fundamental, como disse, para digerir, ou seja, as proteínas, para produzir o fator intrínseco e absorver corretamente a vitamina B12, mas não só. Nós temos muitos minerais que são absorvidos com a ajuda da acidez no estômago, como por exemplo o cobalto, o ferro, o magnésio, o potássio, ou por exemplo mesmo a questão do zinco. São todos minerais que são fundamentais. E se pararmos para pensar, porquê é que este pH ácido não nos destrói o estômago? Isto é porque nós temos uma camada de mucosa à volta do nosso estômago que nos protege dessa acidez. Isto é importante porque a própria acidez no estômago facilita a absorção de quê? De zinco e de sódio. Isso interfere muito na formação polissacarídea da mucosa do estômago, do muco, para nos criar esta proteção. Portanto, quando nós tomamos um protetor gástrico, nestes casos, o que é que vamos fazer? Vamos destruir completamente a absorção de zinco, vamos destruir a absorção de sódio, inibimos a função dos protões e diminuímos a quantidade de íons H. Isso vai fazer com que percamos completamente este conteúdo ácido. Portanto, a própria mucosa do estômago vai atrofiar e vai degenerar. Inicialmente podemos sentir algum alívio, mas ao longo do tempo vamos piorando esta questão. Outra coisa que é importante é percebermos que a acidez no estômago é necessária para destruir micróbios, principalmente aqueles que vêm da alimentação. Portanto, fora desta questão dos micróbios, um dos casos, por exemplo, que é muito comum acontecer é, por exemplo, quando temos um quadro de SIBO, de crescimento excessivo de bactérias no intestino delgado. Essas bactérias, que normalmente vêm do intestino grosso, sobem para o intestino delgado. E isto porquê é que acontece? Porque normalmente as proteínas que não são bem digeridas na zona do estômago, elas são utilizadas pelos micróbios a nível do intestino delgado. E necessitamos da acidez no estômago para impedir que essas bactérias também passem do estômago para o intestino delgado. Portanto, uma das causas principais do SIBO é a falta de ácido no estômago. Outras questões que nós podemos pensar é a acumulação de cálcio em tecidos moles pela falta de acidez no estômago e a falta de potássio, que é fundamental. Nós precisamos cerca de 7 gramas de potássio diariamente e grande parte das pessoas não consomem essas quantidades porque não consomem vegetais. Portanto, se tivermos ainda por cima uma baixa de acidez no estômago, isso só vai complicar esta questão toda. E muitas vezes, nestes casos, nós podemos ter aqueles pacientes que sentem rigidez articular logo de manhã, e esse tipo de pessoas, tipicamente, têm falta de ácido no estômago quando nós procuramos bem. A imunidade está aqui interferida porquê? Não é por causa da questão dos micróbios, mas porque a função ácida no nosso corpo despoleta uma reação imunitária no sentido de aumentar a capacidade e a movimentação dos macrófagos. Portanto, quando nós baixamos o pH no nosso corpo, aumentamos a expressão imunitária. Isso é fundamental. Se nós tivermos um quadro de baixa de acidez no estômago, automaticamente vamos ter uma baixa de imunidade. E isto é importante porquê? Porque quando nós pensamos nas causas de uma baixa de ácido no estômago, 70% dos casos podem não ter causa, ou ser atribuída, principalmente a quê? Ou à ansiedade, ou seja, a um pico de cortisol, ou naqueles casos em que nós podemos ter a doença de refluxo gastroesofágico. Mas isso, na verdade, é um sintoma e não propriamente uma causa. Portanto, eu diria que está muito concentrado na ansiedade, nos casos em que tem uma alta de cortisol. Ou seja, os quadros em que nós podemos ter ansiedade, que temos picos de cortisol, normalmente o que é que vamos fazer? Vamos ativar o nosso sistema simpático e diminuir o parasimpático. E é o parasimpático que controla mais esta porção do estômago, da produção de ácido no estômago. Portanto, é importante termos em conta, nestes casos, stress e, claro, a forma como a pessoa come. Porque se a pessoa, por exemplo, estiver a fazer uma alimentação pouco correta, não vai melhorar simplesmente este quadro. Portanto, só por aqui conseguimos perceber que uma baixa de ácido tem um impacto muito, muito grande. E não é ao acaso que há muitas pessoas que controlam o pH do estômago para facilitar o emagrecimento. Eu, por exemplo, faço isso no meu consultório. Agora, o que é que nós vamos utilizar então nestes casos?
para acidificar o estômago? Vamos utilizar o merenzinho. O que é o merenzinho? O merenzinho é cloridrato de betaína e o que nos interessa neste caso é a parte clorídrica. Nós não vamos fazer com isto, nós não vamos aportar ácido hidroclorídrico para o estômago, mas vamos aportar uma parte do processo para aumentar a produção e com isso também aumentar os níveis de pepsina, que é para melhorar este quadro todo da digestão proteica. Por outro lado, aquilo que eu juntava nestes casos era, por exemplo, vinagre de cidra de maçã, preferencialmente biológico. Isto porquê? O vinagre de cidra tem ácido acético e esse ácido acético é muito parecido com o do pH do estômago, com ácido hidroclorídrico. E esta junção entre o cloridrato de betaína da MJS-MED, que é purificado, e com a outra parte da história, com o vinagre de cidra biológico, nós vamos ajudar muito estes casos. Agora, temos que perceber uma coisa, que nós não melhoramos este quadro de um dia para o outro. Por vezes temos que usar uma dose de merenzinho que não é supostamente aquela que nós iríamos prescrever num caso subagudo, que é, podemos ter que começar com 2 cápsulas antes do almoço, do jantar e do pequeno almoço também, e posteriormente, após 10, 15 dias, diminuir a dosagem, suponhamos, para uma antes das 3 principais refeições. Ou pelo menos aquelas refeições em que nós vamos prever que há um consumo de proteína, que nem sempre acontece ao pequeno almoço. Portanto, vá lá, experimentem isto e coloquem os vossos comentários em baixo sobre o vosso feedback. Obrigado por verem o vídeo, vejo-vos no próximo.